O termo que tem tomado muita manchete de alguns jornais é chamado de flurona. Afinal, você sabe o que é flurona? Quais são os sintomas dessa infecção, dessa multi-infecção, melhor dizendo? Vamos ver isso nesse vídeo. A flurona, como ela tem sido chamada ultimamente nos jornais, ela seria basicamente uma multi-infecção, ou seja, uma infecção não causada apenas por um patógeno. Esse nome ele vem justamente pela fusão da flu, que é conhecido como gripe lá fora, ou melhor dizendo, influenza, e um outro vírus, no caso chamado de coronavírus, no caso o corona, por isso o termo de flurona. Primeiro de tudo, seria interessante nós conseguirmos distinguir qual é a diferença entre influenza, melhor dizendo, é influenza A, certo? Melhor dizendo, H3N2, e o coronavírus. Para facilitar o entendimento e a gente conseguir diferenciar um coronavírus de um vírus da influenza A, nós fizemos essa ilustração digital aqui do lado. Então vamos começar primeiro de tudo com o coronavírus. O coronavírus ele é um vírus feito do quê? Primeiro de tudo, no seu núcleo nós vamos ter o RNA, certo? Que é o seu material genético. Depois nós temos um envelope em volta dele, certo? Então ele é da classe dos vírus envelopados. Aí nós temos algo que diferencia muito ele. Nós temos dois tipos ali que vamos chamar de pinos. Esse pininho amarelo que nós temos, podemos chamá-lo basicamente de proteína spike, ou melhor dizendo, glicoproteína spike. Mas o que é uma glicoproteína? A glicoproteína ela é basicamente carboidrato e proteína, ou melhor dizendo, dois carboidratos ou mais e a proteína. Então, o que acontece? Nós formamos essa glicoproteína spike. Essa glicoproteína spike é o que permite, no caso do coronavírus, dele entrar nas células. Mas nós também temos um outro mecanismo que ele usa para ele se conectar nas células, que é, no caso, este pininho azul que nós desenhamos para vocês. O que é esse pininho azul? Nós chamamos ele de hemaglutinina. Nós temos tipos de hemaglutinina, mas, melhor dizendo, para simplificar, é uma hemaglutinina. Ela é basicamente o que vai facilitar o vírus de se conectar, certo? Na parede da sua célula. Então isso facilita ele se fixar e a proteína spike é o que permite ele, basicamente seria a chave da fechadura para ele conseguir entrar nessa célula. Agora, olhando para o vírus da influenza A, nós temos RNA no núcleo, assim como nós temos na família dos coronavírus. Então são vírus de RNA fita simples, assim como a família coronavírus. Nós temos também o envelope em volta desse vírus, ou seja, eles são vírus envelopados, assim como a família dos coronavírus. Até então parece muito similar ao coronavírus, certo? Ambos têm RNA e ambos são envelopados. Mas aí nós temos uma pequena diferença entre eles, que é basicamente esse itemzinho que nós colocamos aqui em vermelho para vocês. O que é esse pininho? Basicamente, nós chamamos ele de neuraminidase. Nesse caso, a neuraminidase ela é um tipo de enzima, que no caso vai permitir a entrada da influenza A na sua célula. No caso da influenza A, nós temos um outro item aí, que é um pouco similar ao do coronavírus. No entanto, sua estrutura é diferente. Também é uma hemaglutinina, porém ela é diferente da do coronavírus. Mas essa hemaglutinina tem basicamente a mesma função, fixar esse vírus na superfície da célula para que a neuraminidase faça com que ele entre. Então, basicamente, a proteína spike da influenza, certo? É chamada de neuraminidase. Suas estruturas são diferentes, sua estrutura química é diferente. No entanto, tanto a neuraminidase quanto a proteína spike permitem que os vírus entrem nas células. Isso é algo que já facilita muito a gente entender o porquê que, em alguns casos, é receitado o oseltamivir, conhecido também como Tamiflu, para casos de gripe suína da pandemia. Lembra? H1N1, esse vírus da influenza A. Por que para a influenza A, normalmente, em alguns casos, é receitado o oseltamivir? Justamente porque ele atua diretamente nessa neuraminidase. Então não adianta você dar, por exemplo, um oseltamivir para quem tem coronavírus, porque o coronavírus tem a proteína spike, não a neuraminidase, que é do vírus da influenza. Então ele não tem ação. Por mais que seja um antiviral são medicamentos muito específicos. Então a gente não pode basicamente fazer um antiviral, certo? Para todos os tipos de vírus, porque cada vírus tem sua particularidade. Agora, em questões de sintomas, no caso a associação dos dois, nós sabemos que
é algo que é um pouco mais grave do que você ter apenas um. Vocês concordam? Justamente porque imaginem que vocês têm basicamente duas panelas fritando, uma com cebola e uma com alho. E você tem que dar conta dessas duas panelas. É muito mais fácil você queimar uma ou queimar as duas, certo? Do que se você tivesse apenas uma panela por vez fazendo. Mesma coisa acontece com o nosso sistema imunológico, ele tem que dar conta de duas infecções. Por isso que é uma multi-infecção. Nesse caso, ambas causadas por vírus. Sintomas mais comuns no caso da associação desses dois tipos de vírus junto, no caso a flurona, são febre, dor no corpo, dor na articulação, dor no músculo, na garganta. Temos ainda a falta de apetite, a tosse. Em alguns pacientes, por ambos os vírus terem a facilidade de entrar no nosso corpo e causar um problema mais específico no nosso sistema respiratório, certo? Eles debilitam o nosso sistema respiratório. Você tem uma associação dos dois causando problema no sistema respiratório. Então, em alguns casos, isso aí se torna muito grave e pode gerar internação. Por isso, a necessidade de tomar ambas as vacinas. Nós já temos vacinas para o coronavírus, que no caso nós temos as duas doses e o reforço, certo? E no caso da influenza, nós já temos as vacinas que são dadas. Inclusive, para a variante H3N2, o Butantan já iniciou a sua pesquisa e o desenvolvimento de uma vacina para conseguir alcançar essa nova variante e também conseguir barrar ela. E como ambos são vírus respiratórios, reforça-se mais ainda a necessidade do uso de máscara. Mas claro, nós temos que tomar muito cuidado em pacientes que são mais vulneráveis. Por exemplo, pacientes idosos, pacientes imunocomprometidos ou imunossuprimidos, certo? Que seria a mesma coisa. Então, pacientes que fazem uso de terapia imunossupressora para diminuir essa quantidade de glóbulos brancos que estão muito altos, pacientes que estão em estado de HIV, com vírus, né? HIV, com câncer, ou mesmo pacientes que tenham alguns problemas respiratórios, como, por exemplo, asma, bronquite, certo? Doença pulmonar obstrutiva crônica, que é a DPOC. Então, são doenças que, quando associadas só com coronavírus, já são ruins. Quando associadas só com influenza, já são ruins. Então, quando a gente tem um cruzamento de duas, pode ser pior. Nós ainda não temos dados concretos para afirmar isso, mas vale ressaltar que é bom se prevenir. Como se prevenir? Vacina para influenza, 15 dias depois ou 15 dias antes, né? Vacina para o coronavírus e depois você também necessita o uso de álcool em gel e de máscara, que é o que a gente já está ouvindo já faz 2 anos. Então é isso, pessoal. Agradeço aos que assistiram até aqui. Muito obrigado e nos vemos na próxima conexão.